Abra o seu evangelho em Mateus capítulo 8, versículo 14. Vamos ler apenas um versículo. E assim que você achar, por favor, olhe ao teu lado para ver se tem alguém sem o evangelho. E mesmo não conhecendo a pessoa, chega perto dela e diz: olha, aqui que o pastor João Ribe vai ler. Acharam? Está escrito assim: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Amém? Eu vou ler de novo. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. A sogra de Pedro, não a sogra de Jesus, tá? Porque Jesus era solteiro, mas Pedro era casado. Jesus entrou na casa de Pedro, e Pedro morava em Cafarnaum, uma cidade que fica à beira do mar da Galileia. Jesus disse para Cafarnaum: como vocês me rejeitaram, você, Cafarnaum, vai ser abatida até ao inferno. Então hoje, quando você vai ali no mar da Galileia, você vê só as ruínas de Cafarnaum. E era uma grande cidade, uma cidade muito próspera. Pedro morava em Cafarnaum. Pedro era casado, o apóstolo Pedro era casado, São Pedro era casado, e nós estamos vendo que Jesus entra na casa de Pedro, e que Jesus viu a sogra deste jazendo com febre. Então agora eu leio, e cada pessoa que está aqui na Paz e Vida, a sede de Curitiba, repete em seguida. Vamos lá. E Jesus... Oh, glória, que povo bom do Paraná, hein? Gostei. Vamos de novo. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Amém? Quem acredita nisso? Levante a mão. Quem acredita que São Pedro era casado? Levante a mão. Pastor, eu acredito porque está no Evangelho. Ele era casado. Quem acredita que Pedro morava em Cafarnaum? Levante a mão. E quem acredita que Pedro tinha sogra? Levante a mão. E quem acredita que a sogra de Pedro estava jazendo com febre? Levante a mão. E quem acredita que Jesus, naquele dia que era sábado, foi se hospedar na casa de Pedro? Levante a mão. Oh, glória. Todo mundo acredita? Você já está no caminho de receber a tua bênção. Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que Curitiba já deu para o Senhor Jesus. A melhor salva de palmas que o Paraná já deu para o Senhor Jesus. Vamos aplaudir, vamos levantar um grande louvor até o céu. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Olhe para o alto e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua, vai aplaudindo e dizendo glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai, continua. Senhor Deus e Pai, olha só este povo do Paraná te aplaudindo e te glorificando. Eu sei, meu Deus, que através da rádio, muita gente agora está também te glorificando. Então ouve, Senhor, este louvor e recebe os glórias do teu povo. E sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, este povo quer ouvir o Senhor falar. Ninguém veio aqui por causa do homem. Quem é o homem, meu Deus, para que tenha alguma coisa a dizer? O homem não é nada. Nós somos pó e cinza, nós somos o barro. Meu Deus, ninguém quer ouvir o barro, todos querem ouvir o Senhor. Então agora tome a boca do pregador e fale com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Você está sentindo também?
Isso que você está sentindo aqui, passa para as pessoas que estão ouvindo pela rádio. E é como se elas estivessem em Curitiba conosco. Não é gostoso isso? Então vamos fazer o seguinte, Curitiba e Paraná, na certeza de que o Senhor está aqui. E para que todo o Brasil, todo o país, e até fora do Brasil, você sabe disso, que a Paz e Vida está em outros países também, Miami, Argentina, Paraguai, atingindo uma boa parte aí da América Latina. Vamos contagiar mais uma vez o nosso país e os outros países, aplaudindo mais uma vez o Senhor, glorificando. Vamos passar esta unção através da rádio. Nós estamos abençoando o povo que está ouvindo pela rádio. Oh, glória! Graças a Deus. É uma bênção muito grande. Hoje Deus vai te abençoar poderosamente. Olha o povo do Paraná. Que beleza, abençoando o nosso país e os outros países. Glória a Deus. Podeis assentar, por favor? Tem alguém que está assim pensando, São Pedro era casado? Que estranho, tem gente pensando nisso. Mas Pedro era casado. Não sabemos se ele era bem casado, mas que ele tinha sogra, tinha. E dizem que um homem que divorcia e casa de novo, o seu grande castigo é ter 2 sogras, né? Outro dia eu estava no Rio de Janeiro e um amigo meu falou assim, pastor, mandei cortar o rabo do cachorro. Eu falei, para quê? Você mandou cortar o rabo do cachorro porque a raça fica mais bonitinha? Ele falou, não, pastor, é que a minha sogra vem do interior nesse fim de semana e eu não quero nenhuma manifestação de alegria na hora que ela chegar. Falei, puxa vida. E de um modo geral, as pessoas têm assim uma cisma com a sogra, não é? Não sei se Pedro se dava bem com a sogra, mas de fato a sogra morava com o apóstolo São Pedro. E num dia de sábado, após a reunião na sinagoga, que é a igreja dos judeus, e Jesus tinha ministrado naquela sinagoga, eles tinham ido à reunião durante a parte da manhã, e quando voltaram para a casa de Pedro, e Jesus ia se hospedar ali, e Jesus vai ficar bastante tempo hospedado na casa de Pedro, eles encontram a sogra deste jazendo em febre. E é interessante, amados, que esse termo jazer é usado para mortos. Nas lápides do cemitério e dos cemitérios do mundo todo, você encontra num túmulo escrito o seguinte: aqui jaz fulano de tal. Quando o evangelho usa o termo jazer, significa que essa mulher estava quase morrendo por causa da febre. Uma febre que estava matando a sogra de Pedro. Já estão usando um termo para se referir a ela como defunta, jazendo na cama, quer dizer, como morta na cama. Você sabe que a febre em si não é uma doença, não é verdade? A febre é um sinal de que alguma coisa no corpo está doente. Quando alguém tem febre, muita febre, a febre não é doença, não. A febre é o aviso de que a pessoa está doente. É um sinal, aquela temperatura elevada. Se você tem uma enfermidade no pulmão, e uma broncopneumonia, uma pneumonia, uma bronquite, se você tem uma enfermidade no estômago, uma ferida, se você tem um vírus no corpo, ou está desenvolvendo uma gripe em você, a febre é um sinal de que você está doente. É só um aviso, cuida do corpo, porque você está doente. A febre não é a doença, amados. A sogra de Pedro devia ter uma doença que nós não sabemos qual é. O fato dela estar com muita febre é porque ela tinha alguma doença
muito grave. Se a gente olhar, por exemplo, no Evangelho de Marcos, que narra esse mesmo fato, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 30, que a sogra de Simão estava deitada com febre. Quer dizer, eles achavam que a febre era a doença. Mas não era apenas uma febre. Se você ler lá no Evangelho de Lucas, a respeito dessa febre aqui que ela está, você vai ver que em Lucas capítulo 4, vamos comigo até lá? É gostoso comparar e pesquisar isso. Lucas 4:38 nos diz que ela estava com muita febre. Estava com muita febre. Não era pouca, não. Era muita febre. Então ela devia estar muito doente, amados. Hoje, quando você tem febre, você toma um antitérmico e a febre baixa. Eu me lembro que uma vez eu peguei uma virose no Rio de Janeiro. Não sei como eu peguei essa virose. E você olhava os termômetros nas ruas do Rio de Janeiro, os termômetros diziam 40 graus. E eu tremia de frio. Eu entrei no quarto do hotel, num calor daquele do Rio de Janeiro, eu me cobri com um cobertor bem grosso. E estava com muita febre. Isso é muita febre. Quando você, num calor da Palestina, num calor de Israel, naquele calor violento, você sente frio. A febre intensa, ela faz justamente o oposto do resultado. Quer dizer, a temperatura está alta no corpo, mas você fica tremendo de frio. Eu posso imaginar a sogra de Pedro tremendo de frio, jazendo na cama, com muitos cobertores, tremendo, e gemendo, e muito doente. Ela estava morrendo, amados, não sei do que, mas não era de febre não. Ela não estava morrendo de febre, ela estava morrendo com alguma outra doença, que nós não sabemos o que é. E nos diz aqui o Evangelho de Mateus, que Jesus, ele se aproximou daquela mulher, porque dentro da casa começaram a lhe rogar por ela, levaram o problema para Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, a respeito de rogar a Jesus e de falar a Jesus a respeito da doença e da febre da sogra de Pedro. Era um dia de sábado. Eles tinham voltado da sinagoga e no dia de sábado, o judeu, ele não acende nenhuma lâmpada. O judeu não acende uma vela no dia de sábado. Ele não faz absolutamente nada. E Jesus, como judeu, ele naquele dia iria guardar o Shabá, o sábado, o descanso. Mas a doença da sogra de Pedro era tão grave que foram lhe falar a respeito dela. Então, olha só. Em Marcos capítulo 1, versículo 30, está escrito no final: e lhe falaram dela. Quando você lê em Lucas 4:38, você vai ler: rogaram-lhe por ela. Falar é uma coisa, rogar é outra. Há uma grande diferença nisso. Mateus também diz que falaram, não é? Falaram a respeito dela para Jesus. Mas Lucas nos diz que não foi apenas uma conversa. Eles rogaram. Foram suplicar para Jesus. Senhor, faça alguma coisa. Olha, pelo amor de Deus. Eu acredito que até Pedro estava também compadecido. Não foi Pedro que rogou pela sogra, mas talvez tenha sido a esposa de Pedro, ou outras pessoas que estavam ali cuidando da mulher doente. Porque a própria doente,
a própria sogra de Pedro não rogou nada. Você está compreendendo isso? Às vezes nós temos parentes que estão vivendo uma doença terrível. A pessoa às vezes está sofrendo em casa, está sofrendo no hospital, ou em outro estado, ou em outra cidade, num lugar distante. A pessoa não tem condição física de se aproximar de Jesus e rogar em favor dela mesma. Às vezes o doente está tão doente, com tanta febre, está tão fora de si, que não tem condição de pedir por si próprio. Veja, outras pessoas que não estão doentes, mas que estão compadecidas com o caso da sogra de Pedro, são essas pessoas que vão rogar para Jesus, que vão suplicar. Vamos lá em Lucas capítulo 4, versículo 38, olha lá. O final do versículo diz assim: e rogaram-lhe por ela. Não foi só uma pessoa, também não sabemos quem. Eu tenho certeza que era a própria filha da sogra de Pedro, ou seja, a esposa de Pedro, rogando pela mãe e pedindo para Jesus. Não sabemos quem mais estava ali rogando, mas tinha muita gente rogando em favor da mesma pessoa. Você começa a entender isso? Pode ser que você tenha um problema dentro da sua casa, que envolve seu filho, sua filha, envolve seu marido, envolve sua mulher, e talvez até envolva sua sogra, ou o seu sogro, ou o seu cunhado, ou uma pessoa ali, muito próxima. Pode ser que o seu marido esteja com uma doença, que seja até uma doença mortal. E pode ser que teu marido não tenha fé nenhuma de vir aqui à igreja, ou de pedir por si mesmo. Pode ser que um filho seu esteja nas drogas e você já falou: meu filho, deixa disso, vamos para a igreja. E o seu filho não quer nem saber de igreja, não, ele quer saber é das drogas. Ou o marido também, a filha, nas drogas ou na bebida, e a pessoa não tem condição de pedir por ela mesma. É aí que o Evangelho nos ensina. Nós temos, em primeiro lugar, que dizer para Jesus: Senhor, entra na minha casa. Estou com muitos problemas na minha casa. Mesmo que você não queira falar dos problemas para Jesus, mas você tem que falar: Jesus, o senhor não quer se hospedar na minha casa hoje? Que foi o que Pedro fez. Será que Pedro já não convidou Jesus com a intenção de falar: vamos ver se ele cura minha sogra? Será que Pedro, ao convidar Jesus para naquele dia pousar na sua casa, será que ele não estava já pensando no problema da sogra? Mas essa é a estratégia, amado. Essa é a estratégia, minha amada. Pense na sua casa agora. O que está acontecendo dentro da sua casa? Os problemas com pessoas queridas que você quer ajudar. Amado, amada, nós viemos aqui justamente para isso. E o que é mais maravilhoso é que você está aprendendo na palavra, em condições de falar para Jesus agora: Senhor, se hospeda na minha casa hoje. Visita o meu lar nesse momento, Senhor. Olha os problemas que eu estou dentro da minha casa. Vamos rogar juntos, amados. Porque eu não vejo aqui Jesus falando: gente, que é isso? Hoje não, hoje é dia santo, hoje é sábado, você sabe que eu não posso trabalhar, e esse negócio de curar doente e libertar pessoas é um trabalho, aliás, um trabalho muito sério, cansativo, desgastante. Não, gente, que é isso? Eu não vejo isso acontecendo, mas nos diz aqui a palavra de Deus, que Jesus se chegou a ela na mesma hora. Amado, se você falar: Senhor, vai até a minha casa agora, veja o que está acontecendo. Jesus não vai dizer para você que nada, é muito tarde, desculpe, é sexta-feira à noite, eu prefiro descansar um pouquinho. Não, você vai rogar, eu vou rogar, e hoje mesmo Jesus vai entrar na tua casa. Hoje mesmo Jesus vai fazer um milagre e a obra na tua casa. Vamos rogar a Jesus. Agora vamos ver os detalhes nos evangelhos aqui, comparando Mateus, Marcos e Lucas. Olha só que legal, vamos lá.
A gente lê aqui no Evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 31, que ele, chegando-se a ela, olha só, e chegando-se a ela, rogaram pela sogra de Pedro, e ele chegou-se a ela. Você está rogando por alguém da sua família? Jesus já está chegando lá. Glória a Deus. Vamos continuar comparando esse caso aqui. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 39, nós vamos ler que Jesus não apenas chegou-se a ela, mas ele inclinou-se para ela, amados. Eu posso chegar perto de uma pessoa e não fazer nada, é ou não é? Mas Jesus chegou-se a ela e inclinou-se para ela. Eu vejo assim, Jesus chegou ao lado da cama, a mulher tremendo de frio e febre, né? Jazendo naquela cama, e Jesus se aproxima, ele chegou-se a ela, e ele inclina-se. Isso é dar atenção, amados. Inclinar-se é examinar, é olhar. E quando Jesus inclinou-se para a sogra de Pedro, eu tenho certeza que Jesus fez um ultrassom naquela mulher. Jesus fez uma varredura, fez um raio-x instantâneo nela. Porque Jesus é o Deus que sonda os rins e os corações. Aí ele fez aquele ultrassom na sogra de Pedro e já localizou a doença. Já viu aonde que era o problema. A febre alta era só um sinal. O que será que aquela mulher tinha? Jesus nem deu resposta. Olha só, inclinou-se a ela. É muito bom quando você vê alguém interessado no problema, não é? Se você chegar perto de mim e não falar nada, eu vou ficar olhando para você e vou falar assim, poxa, nem me deu atenção. Se você chegar perto de mim e se inclinar, se aproximar e falar alguma coisa assim no meu ouvido, ou então me dirigir a palavra, eu vou ficar contente, porque eu estou vendo que o nosso contato foi se estreitando. Não apenas você se aproximou, mas você agora está tendo uma intimidade maior. A gente está travando um conhecimento, nós estamos travando um relacionamento, nós estamos entrando em comunhão. Jesus inclinou-se naquela hora, entrou em comunhão com o problema da sogra de Pedro. Ele se interessou pela doença que ela tinha, porque febre todo mundo sabia que ela tinha. Jesus está se inclinando para ver qual é o problema. Olha só, você diz assim para mim, pastor, Jesus tem que ir na minha casa porque o meu filho está usando drogas. Pastor, Jesus tem que entrar na minha casa e eu quero que ele chegue na minha casa porque o meu marido bebe. Pastor, eu quero que Jesus chegue na minha casa porque a minha mãe está doente, muito doente. Minha mãe teve derrame. Pastor, eu quero que Jesus entre na minha casa porque o meu pai, ele está com um problema grave de alcoolismo e assim por diante. Mas você está falando aquilo que todo mundo sabe. Por quê? Teu filho usa drogas, tua filha também, ou bebe, ou está doente. Isso daí todo mundo sabe, amado. Isso daí não é problema não. Esse não é o problema. Jesus tem que chegar ali na tua casa agora e se inclinar para os teus familiares. Por que seu filho está se drogando? O que é que está acontecendo? Aí Jesus não vai olhar só o problema das drogas. Jesus ele vai se inclinar e ele já vai ver quem são as companhias que estão envolvendo seu filho, a sua filha, seu marido, sua mulher, e levando a pessoa para aquela situação de dependência química, de tabagismo, de alcoolismo. Jesus ele vai olhar a causa, o que é que causa aquele problema. O fato conhecido é, usa drogas, ou bebe, ou está doente, isso todo mundo sabe. Mas Jesus ele vai se inclinar para analisar o problema. E é essa a questão principal, amados. Não basta apenas Jesus chegar ali na sua casa, ele tem que examinar a situação.
O que é que está acontecendo? Aí Jesus já vai se inclinar para o problema, vai examinar o teu parente, o teu familiar, e já vai saber de antemão qual é a causa daquele problema, o que é que está causando aquele problema. E Jesus pode olhar e ver que é um problema físico, ou pode ver também que é um problema social, ou ele pode ver também que é um problema espiritual. Ele vai diagnosticar o problema, e eu creio que a maioria dos problemas, amados, quando Jesus faz um raio-x, ele vê como causa duas coisas. Primeiro, o próprio pecado que a pessoa comete, porque ela procura aquilo lá, ou Jesus vai ver por detrás daquela situação o próprio Satanás, porque o pecado e o diabo andam de mão dadas, o pecado e o diabo estão sempre juntos. Então Jesus vai se inclinar e ele vai radiografar o problema. Aquilo que para você é só uma visão geral, Jesus vai entrar no detalhe. E quando Jesus entra no detalhe, meu querido, quando Jesus se inclina para um problema, você pode ter certeza. E se você está tendo essa certeza agora, se você já está acreditando na palavra e que Jesus está chegando na tua casa, você vai ver, Jesus vai se inclinar ali naquele problema. E quando terminar essa reunião e você voltar para a tua casa, você vai ver que Jesus foi fundo no problema e ele já te concedeu a bênção. Eu estava na igreja e quando eu cheguei em casa, o milagre já tinha acontecido. Às vezes a gente vê o problema superficial, mas Jesus não, amados. O homem só vê o que está por fora, mas Jesus enxerga o que está dentro. E Jesus se inclinou para a sogra de Pedro e viu o que estava dentro dela. Achou a doença na hora. E agora, vamos lá? Vamos pesquisar um pouquinho mais nesses evangelhos lindos que nós temos? Vamos em Mateus capítulo 8, no versículo 15. Nós vamos ler assim, ó. E Jesus tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Mateus está dizendo que Jesus ali, após se inclinar, conforme Lucas nos deu o detalhe, Mateus está dizendo que Jesus tocou-lhe na mão. Agora, Marcos, ao falar da mesma coisa, no capítulo 1, versículo 31, diz que Jesus tomou-a pela mão. Está acompanhando comigo? São duas coisas diferentes. Mateus frisa que Jesus a tocou na mão, mas Marcos enfatiza que não apenas ele tocou na mão, que ele a tomou pela mão. Olha só. Então veja a mulher doente, deitada na cama, ardendo em febre. Jesus não chegou apenas e tocou, ele a tomou pela mão. Isto é, ele a levantou. Levantou quem? A mulher que estava jazendo, a mulher que estava morta, a mulher que já estava devorada pela doença, a mulher que já estava consumida pela doença. Jesus a tocou e a tomou pela mão, isto é, ele a puxou, ele a levantou. A pessoa que estava caída, que estava como morta, ele a tocou e a levantou, ele a tomou pela mão. Amado, amada, o braço do nosso Senhor Jesus, além de virtuoso, é forte e poderoso. Ainda que a pessoa esteja caída como morta, ele tem poder para operar e para levantar das cinzas. Uma pessoa que já está desenganada, ele levanta na hora. Ele toma pela mão. Não é qualquer um que toma pela mão, porque um pai, quando toma um filho pela mão, é para conduzir. Se o filho está caído e toma pela mão, é para levantar. Jesus Cristo vai fazer exatamente isso. Entrar na tua casa, chegar ali
com os teus familiares que não podem vir aqui. E ele, Jesus, vai se inclinar para o problema, vai ver a fundo o que está acontecendo, vai combater diretamente a causa, isto é, ele vai tocar, o toque poderoso de Jesus. Se for demônio, ele vai tocar e o demônio vai sair. E depois dele tocar e passar a sua virtude, ele vai tomar o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua mulher, o teu sogro, a tua sogra, o teu cunhado, a tua cunhada, o teu parente, o teu familiar. Ele vai tomar pela mão e vai levantar com seu braço forte. Você vai ver aquela pessoa de pé. Aquilo que era motivo de tristeza, de amargura, de angústia, vai ser motivo de alegria e de bênção. Você vai dar glória a Deus com aquilo que Jesus vai fazer na tua casa. E na mesma hora ela se levantou, a sogra de Pedro se levantou e servia-os. Nisso, os evangélicos são unânimes. Se você olhar aqui em Marcos capítulo 1, versículo 31, a febre a deixou e servia-os. Olha só, não servia só Jesus. Porque natural seria que a mulher tão contente e feliz com o médico dos médicos que a curou, natural seria que ela servisse a Jesus. Mas ela não está servindo uma pessoa só, está no plural. Ela levantando-se, servia-os. Quer dizer, não apenas Jesus. Quer dizer que ela também estava servindo Pedro. É ou não é? E quem era Pedro? Pedro era genro dela. Do mesmo modo que tem muito genro que não gosta da sogra, também tem muita sogra que não gosta do genro, é ou não é? Tem muita sogra que não gosta da nora, é ou não é? Quando eu fiz direito, eu conheci várias pessoas. Uma daquelas pessoas se casou recentemente. E não foi morar com a sogra, não. Essa colega de faculdade se casou e foi morar com o marido, no seu próprio apartamento. Mas a sogra telefona toda hora, e o último telefonema dela, ela disse assim: que cheque é esse de R$80 que saiu da conta do meu filho? Você já pensou uma sogra fazer um negócio desse com a nora? Estou vendo aqui na conta do meu filho um cheque de R$80. Que cheque é esse? Estou ligando para saber. O que é que a nora tem vontade de dizer? Para onde que vai o sangue da nora? Fala a verdade. Passa dos fios de cabelo, transborda. Dá choque. A vontade é falar uma palavra bem atravessada, não é? Não é da sua conta. A senhora é insuportável. Eu sou mulher do seu filho, a senhora fica controlando o seu filho. Não é isso que dá vontade da nora falar? Ou então, a nora, na hora que chegar o marido, vai dizer: a sua mãe é insuportável. A sua mãe é uma pessoa que me estressa. Você sabia que ela ligou para falar isso, e todo dia ela liga e me ofende? Sabia que a tua mãe, eu odeio a tua mãe. Se ela fizer isso, o que acontece? Ela vai acabar perdendo o marido, você pode ter certeza. Você não imagina o poder que uma sogra tem sobre o filho. Você não imagina o poder que uma sogra tem sobre a filha. Tem mulher que larga o marido por causa da mãe. Lares onde a mulher está casada, mas quem manda é a mãe dela. Nenhum homem aguenta isso, amados. Nenhum homem suporta um negócio desse. Então, olha só o exemplo da sogra de Pedro. O que ela fez? Ela podia falar: eu vou servir só Jesus porque eu não vou com a cara desse meu genro. Não gosto do Pedro, não suporto esse genro. É ou não é? Mas o que é que ela está fazendo? Ela está servindo a ambos e também os outros que estão lá, inclusive Mateus. Ela está servindo todo mundo, inclusive o genro, está servindo todos. Quer dizer que ela
mesmo que tivesse alguma bronca do genro, eu acho que essa bronca passou no momento em que Pedro trouxe Jesus para dentro de casa. É ou não é? Você tem problema com a tua sogra? Com o teu sogro? Deus queira que não. Mas se você tivesse, o teu sogro não te suporta, se a tua sogra não te suporta, se você também não suporta o teu sogro e a tua sogra, a solução está em você levar Jesus Cristo para dentro daquela casa. Depois que você levar Jesus para a tua sogra, depois que você levar Jesus para o teu sogro, depois que você levar Jesus para dentro da casa da tua nora, depois que você levar Jesus para dentro da casa do teu genro, meu amigo, minha amiga, se prepare. A tua sogra não vai ser mais tua sogra, ela vai ser a tua mãe. O teu sogro não vai ser mais teu sogro, ele vai ser o teu pai. Você não vai ser mais o genro, não, nem a nora. Você vai ser o filho e a filha. A tua família vai mudar, a tua casa vai mudar, porque toda vez que Jesus entra dentro de uma casa, que Jesus entra num lar, é para abençoar a família toda. Acabou a guerra, acabou o tormento, acabou a inimizade. A tua família, segundo a palavra de Deus, vai ser a família mais abençoada de toda a terra. Você crê nisso? Então tome posse, fale agora: Jesus, entra na minha casa agora, muda a situação na minha casa. E você está bem para fazer isso, porque você primeiro veio na casa do Senhor Jesus, não é? Olha só, será que Jesus vai entrar na sua casa? Lógico que vai, porque você veio na casa de Jesus. Você veio antes na casa dele e agora está rogando, e nós vamos rogar também. Hoje nós vamos rogar para Jesus chegar ali na tua casa, se inclinar sobre as pessoas que você ama, operar, curar, libertar, transformar. E instantaneamente o milagre vai acontecer. Você vai ver que enquanto você está aqui na casa de Deus, Deus também está na tua casa. E olha, ainda mais, Jesus não vai precisar sair daqui para ir até lá, porque Ele é Deus, e Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Nesse exato momento, Jesus está também na tua casa, ao lado daquela pessoa doente. Agora Ele está se inclinando sobre ela. Agora mesmo Jesus está ao lado do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua mulher, do teu familiar. Ele não precisa ir até lá, não. Ele já está lá. Ele está em toda parte. Ele está em todo lugar. Nós só precisamos rogar a Ele. Você está na casa do Senhor Jesus. E Jesus, eu te digo pela fé e profetizo e determino isso, Ele já está na tua casa. Aquela mulher que procurou Jesus: Senhor, me socorre. A minha filha está em casa terrivelmente endemoninhada. Jesus disse para ela: mulher, deixa eu primeiro saciar os filhos, porque eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu tenho uma prioridade. Você é estrangeira, agora eu não posso fazer nada. Eu tenho prioridades. Lógico, Jesus estava habitando um corpo físico igual ao nosso. Um corpo que respeita as leis de física. Um corpo que, para chegar até ali, precisa andar. Limitado às condições físicas. Jesus, a minha filha está terrivelmente endemoniada lá dentro de casa. Eu a deixei trancada, possessa por demônios. Jesus, no seu corpo físico, estava indo para outra direção. Mulher, eu não posso ir lá agora. Jesus, mulher, eu não posso, eu tenho que primeiro ir a Israel. Eu não posso ir à tua casa, mulher, é outro país, é além da fronteira. Não, mulher, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. A mulher disse: Jesus, eu não quero o pão, eu só quero as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquilo que os cachorrinhos comem, que cai ali da mesa dos seus donos. Jesus, uma migalha só é suficiente para mim.
Jesus falou: ô mulher, com esta fé que você tem, eu nem preciso ir na tua casa. Vai, mulher, vai para casa, por esta tua palavra vai. O demônio já saiu da tua filha. Oh glória, uma fé muito grande já fez Jesus operar um milagre dentro daquela casa muito longe. Imagine agora que Jesus não depende mais de pegar um barquinho para viajar, que não depende mais de um jumentinho para ir até Jerusalém, que não depende mais das ondas do mar para ele caminhar por cima das águas. Imagine agora que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. Imagine agora que o Senhor Jesus já foi glorificado. Ele não está mais preso num corpo físico como é este nosso. O corpo de Jesus foi glorificado. O corpo de Jesus agora é muito poderoso. Você não tem noção disso. Neste exato momento, o Senhor Jesus está operando na tua casa. Neste exato momento Ele está dentro do teu lar. Você crê nisso? Então diz: Senhor, eu creio, eu tomo posse. E eu já quero te agradecer por aquilo que o Senhor está fazendo na minha casa. Aquilo que o Senhor já começou a fazer no meu lar. Obrigado. Jesus opera à distância também. Amado, amada, agora vamos estabelecer uma outra coisa importantíssima. Você quer Jesus operando na sua casa, quer ou não quer? Qual é a casa hoje em dia? Poucas, que não tem uma pessoa desempregada, que não tem um filho ou uma filha nas drogas? Qual a casa hoje em dia que não tem uma pessoa viciada no bingo, no jogo, no bilhar, no dominó, no baralho? Qual é a casa hoje em dia que não tem uma pessoa com uma doença? Você tem vários problemas e familiares com problemas. Qual é a casa hoje no mundo que não tem problemas? Fala para mim. Qual é a casa hoje que não tem um problema? Eu tenho certeza que na sua casa tem problema, na minha casa tem problema, na casa de todo mundo tem problema. Mas eu conheço uma pessoa que tem poder para entrar em todas as nossas casas ao mesmo tempo agora e resolver todos os problemas. E esta pessoa está aqui, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está aqui neste lugar e está também em todas as casas agora. Você crê? Então diga: obrigado, Jesus. Eu creio. Eu creio que hoje, agora, o Senhor está na minha casa para resolver qualquer problema. Hoje, quando você voltar para casa, você vai ter uma surpresa. Hoje você vai dar glória a Deus. Mas para que você tenha certeza disso, eu quero que você convide Jesus para entrar na casa principal. Eu moro no Rio de Janeiro atualmente. Você mora aqui em Curitiba, outro em Colombo, outro em São José dos Pinhais, outro aqui em várias cidades do Paraná. Pessoas que estão ouvindo pela rádio estão em outras cidades, em outras casas, muitas casas. Mas tem uma casa principal, amados, que Jesus tem que entrar. Se Jesus não estiver dentro dessa casa principal e no principal lugar, fica difícil você receber o milagre. Fica difícil você ver Jesus operar na sua casa. A sogra de Pedro só foi curada porque Jesus entrou na sua casa. Essa que é a verdade. Mas tem uma casa principal que não fica em Cafarnaum. Nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem em Teresina, nem em Fortaleza, nem em Porto Alegre, nem em Foz do Iguaçu, capital nenhuma do mundo. Tem uma casa principal, amados, que Jesus tem que estar no principal lugar dentro dessa casa. Aí tudo acontece. Eu quero ler com você, por favor, veja comigo, em Apocalipse, capítulo 3. Versículo 20. É a casa principal.
Jesus está falando aqui, em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus entra para dar fartura, para dar vida de verdade, vida transbordante. Mas ele fica do lado de fora, até que a pessoa, ouvindo a sua voz, o convide para entrar. Dizendo: Senhor, eu abro a porta para o Senhor entrar. Olha só, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, quem está ouvindo a voz do Senhor Jesus? Amém. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, como Jesus é educado, ele não arromba a porta não, ele não força a entrada, ainda que pudesse até atravessar a porta, ele não precisa nem que a porta se abra para ele entrar, mas mesmo assim, respeitosamente, Jesus fica do lado de fora e bate com humildade e só entra se a pessoa abrir a porta. Ele pode passar pela porta, como fez lá no cenáculo, portas e janelas fechadas, e ele aparece vivo no terceiro dia depois de morto. Ele aparece vivo dentro da casa e até assusta os discípulos, que pensam que Jesus é um espírito, um fantasma. Jesus diz: eu não sou um espírito nem um fantasma. Veja, um espírito ou um fantasma não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Jesus pode entrar até com as portas fechadas, mas humildemente ele espera do lado de fora, esperando que a pessoa do lado de dentro abra a porta. E se abrir, aí ele entra. E se ele entra, ele faz a obra. Ele prepara o banquete. A pessoa vai ter essa comunhão com ele. Aí quando ele entra, amado, é para tomar conta da casa. Não é para ser hóspede, não. Ele entra para ocupar o lugar que lhe pertence de direito. Mas ele também é tão educado que não ocupa o lugar dentro da casa se a pessoa não ceder o lugar. Jesus é educado. É como se ele entrasse assim na tua casa e você está sentado e só tem uma cadeira. Se você não se levantar para dar lugar para Jesus, ele não vai falar: sai daí, deixa eu sentar. Ele não vai falar não. Eu também não falo. Às vezes eu entro na sala de um pastor da Paz e Vida. Se o pastor não se levantar para me dar lugar, eu também não falo nada não. Sei que está errado. Sei que o pastor precisa ser chamado a atenção, mas eu não chamo não. Se ele se levantar para me dar lugar, porque só tem uma cadeira, tudo bem. Mas se ele não se levantar, se ele continuar sentado e nem se mexer, eu fico de pé do lado. Não tem problema. Jesus é igual. Ele entra na casa da pessoa. Só tem um trono. Só existe um trono nessa casa que é o nosso corpo. Só tem um trono. Jesus entra, a pessoa abriu a porta e mandou ele entrar, mas a pessoa continua sentada no trono. Jesus não fala para a pessoa: sai daí que aí é o meu lugar. Ele fica na dele. O principal lugar da casa é o trono que está no coração humano. Se a pessoa continuar sentada naquele trono, que é de Jesus por direito, Jesus não vai falar: sai daí que só eu que sento aí. Não. Se a pessoa sentou no lugar que é de Jesus, ele é tão educado que ele fica de pé do lado ali. Não se incomoda não. Só que a pessoa, deixando Jesus de lado, está cometendo uma descortesia. Jesus não está no controle daquela vida, ele é só hóspede. E Jesus quer entrar não para ser hóspede, ele quer entrar na casa para ser Senhor. E quando ele entra para ser Senhor, você tem que dar o trono do teu coração para Jesus. E você é que precisa ficar diante dele, mas não de pé também, prostrado, servindo o Senhor Jesus. Aí ele vai preparar o banquete para você. Você compreende isso?
o nosso corpo é uma casa e tem um trono no nosso coração. Jesus primeiro fala do lado de fora. Ele fala, e se a pessoa ouvir a voz e abrir a porta, a pessoa pode ouvir a voz e não abrir a porta. Mas se a pessoa ouvir a voz e abrir a porta, ele entra. Se não abrir a porta, ele não entra não. E ao entrar Jesus no corpo da pessoa, na casa da pessoa, Jesus Cristo, ele chega no lugar principal. Se a pessoa estiver sentada no trono que é de Jesus, ele não vai tirar a pessoa na mala. Ele vai ficar ali, pacientemente esperando, até que a pessoa diga: Jesus, este lugar é teu. É o Senhor que tem que estar assentado no trono do meu coração. Aí se a pessoa falar: Senhor, ocupe o lugar que é seu de direito, por favor, se sente no trono do meu coração, assuma o controle da minha casa e da minha vida. Aí ele prepara o banquete. Se a pessoa quiser Jesus só como hóspede, ele fica como hóspede. Ele não força a barra nunca, amados. Jesus é educado demais. Mas se você quer que a tua vida seja realmente abençoada, tem que começar pela tua casa. E a tua casa não é aquela de paredes e telhados. A tua casa é o teu corpo e o teu coração e o trono que está no teu coração. Se você quer que a tua casa seja uma bênção, a tua família tem que começar por essa casa aqui, ó, feita pela mão de Deus, o nosso corpo. Quando você está bem, quando Jesus está dentro dessa casa aqui, então a tua família e a tua casa vai ficar bem também. Ainda que você ache que está demorando, mas você vai ver que a tua família ficará bem. Esse é o ponto principal. Se Jesus não entrar, não tem banquete. Se Jesus não se sentar no trono do coração, ele não governa. O trono é o centro das decisões. Se Jesus não está entronizado na pessoa, ele não governa a pessoa. Quem está no trono é que governa. Então olha só, se no trono do teu coração, quem está sentado é você, então é você que está dirigindo a tua vida. Ainda que Jesus esteja na casa, ele não pode governá-la. Então você que quer que Jesus governe bem a tua casa, a tua vida, você tem que descer do trono e dizer: por favor, Senhor, este lugar é teu. Se assente no trono do meu coração, aí ele vai governar a tua casa, a tua vida. Agora, se você não está no trono do teu coração, e quem está sentado no trono é o próprio Satanás, e é o diabo que está governando a tua vida, ouça, Jesus está falando do lado de fora da casa. Se você está ouvindo a voz do Senhor e está vendo que o diabo está sentado no trono do teu coração e que é o diabo que controla a tua vida, ouça a voz de Jesus e abra logo a porta da tua casa, porque a primeira coisa que Jesus vai fazer é dar um safanão na orelha de Satanás e tirar o diabo do trono. Aí ele vai se assentar e ele vai governar a tua casa, ele vai expulsar tudo que tem de ruim na tua vida, as doenças, os vícios, os problemas, os tormentos, as mágoas, as amarguras, o ódio, o desejo de vingança, tudo isso Jesus vai limpar, mas você tem que abrir a porta da casa, aí vai ser uma bênção. E a porta do teu coração só tem fechadura e maçaneta do lado de dentro, não tem do lado de fora. Você que tem que abrir. E a maçaneta desta porta do teu coração, que é do lado de dentro, essa maçaneta ainda fica no lugar mais alto da porta. Por isso que para abrir a porta, a pessoa tem que levantar a mão. Ela tem que levantar a mão e dizer: Jesus, entra aqui. Eu te recebo como meu único Senhor, como meu único Salvador. Entra aqui, Jesus, eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei.
Você está ouvindo? Quem está ouvindo a voz do Senhor, levante a mão. Muito bem, agora baixe a mão. Quer que Jesus entre e tome conta? Eu já te expliquei, a maçaneta é alta. Você tem que fazer assim, ó, abrir a porta pelo lado de dentro e aí dizer: Jesus, entre. Quantos aqui querem receber Jesus para entronizá-lo no coração, para que ele seja dono e senhor, para que ele seja rei e governador? Quem aqui quer entregar sua casa, sua vida para Jesus? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a sua mão direita assim bem alto. Oh glória! Abre a porta agora, faz assim com a mão, ó. Faz assim, abre a porta. Fala: Jesus, entra. Entra, Senhor. Oh glória! Você quer que ele entre? Ele está entrando agora. Você pode sentir isso, ele está entrando agora. Você quer que ele entre? A porta está aberta? Muito bem, garanto que ele já entrou. Agora falta você sair do trono e você se prostrar diante de Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Venham para cá. Isso. Olha quanta gente, que maravilha. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. E olha, já estão se prostrando, nem falei nada. Oh glória! Isso quer dizer: Jesus, o Senhor no trono e eu de joelhos diante de ti. Oh glória! Eu também vou me ajoelhar. Que maravilha! Agora Jesus é Senhor na tua casa. Agora Jesus é rei e dono na tua casa. Agora Jesus não apenas está dentro de você, mas Ele está ocupando o melhor e principal lugar, o trono do teu coração. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, sem igreja, o mundo está sentado no trono do teu coração. O diabo está sentado no trono do teu coração. Vem aqui para frente agora. Vem para cá. Abre a porta. Abre a porta. Jesus, Ele vai entrar. Ele vai tirar Satanás e o mundo do teu coração. Ele vai se assentar no trono do teu coração. Ele vai governar a tua vida. Você vai sentir que Jesus está no controle, no governo da tua casa. Olha quanta gente, isso, vem para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, vem. Oh glória. Se tem mais gente que quer vir, então venha. Vem. Eu estou vendo muita gente chorando aqui na frente. Estou vendo homens, mulheres, moços e moças chorando aqui na frente, de joelhos diante do trono e chorando diante de Jesus. Não é fácil um homem chorar. É difícil um homem chorar. É difícil uma pessoa que está endurecida pelo sofrimento chorar, que nem eu estou vendo essa moça aqui, que não estou vendo esse homem chorando, esta outra moça, essa mulher. Estou vendo tanta gente chorando aqui, as lágrimas pingando no chão. Sabe por que essas pessoas estão chorando? Porque elas encontraram Jesus. Porque Jesus entrou na casa. Porque agora Jesus está sentado no trono. É por isso que essas pessoas estão chorando. É porque agora Jesus reina. Oh glória! Glória a Deus. Você que está ouvindo pela rádio, se ajoelhe como nós estamos ajoelhados aqui em Curitiba, Paraná, Brasil. Se ajoelhe. Entronize Jesus agora no teu coração. Se prostre diante dele, se renda, se entregue. E vamos chorar juntos na presença do Senhor. Oh Deus, Deus querido, Pai amado, Deus bendito,
Ó Deus, eu quero te rogar por esta pessoa, Senhor, como rogaram pela sogra de Pedro. Eu quero te rogar por este meu amigo, por esta minha amiga que está de joelhos, chorando na tua presença, se derramando diante de ti. Eu quero rogar por esta pessoa que pela rádio também se rendeu, se ajoelhou, te entronizou e está chorando. Estou te suplicando por esta vida, meu Deus. Veja a lágrima que está descendo. Veja, Senhor, a dor que esta pessoa está sentindo. Veja, meu Deus, como ela está se entregando totalmente. Ela está entregando a casa. Ela está dizendo: Senhor, entra, toma conta de tudo. Ocupa o lugar que é seu por direito. Então entra, Senhor, entra. Se achegue a esta pessoa, Senhor. Se incline para esta vida agora. Toque nesta pessoa, Senhor. Segure-a pela mão e levante-a. Levante esta vida que está caída. Esta pessoa que está doente, esta pessoa que está nas drogas, esta pessoa que está infeliz. Ah, Senhor, entra agora e toma conta de tudo. E faz uma obra tremenda, primeiro nesta casa de carne e ossos. Cura a enfermidade desta pessoa agora, Senhor. Comece a operar o milagre, a restauração. Tira tudo que não te agrada, o vício. Seja que vício for, tira, Senhor. Vai operando, faz uma limpeza na casa desta pessoa. Opere grandemente. Você que está de joelhos, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, meu Deus e meu Pai. Eis-me aqui de joelhos, diante do teu trono, reconhecendo que o meu lugar é aqui, de joelhos, diante de ti, e que o teu lugar é no trono do meu coração, porque o Senhor ressuscitou e já foi entronizado no céu. Então é justo que eu também te entronize na minha vida. Eu me rendo a ti e declaro com a minha boca que só o Senhor é o meu Salvador, o meu dono, o meu médico, o meu advogado, o meu ajudador. Eu declaro que a minha vida, a minha casa te pertence. E eu quero, Senhor, o cumprimento daquela promessa, que além da minha vida, também a minha casa seja salva, porque eu creio no Senhor. Perdoa os meus pecados e me abençoe agora com o teu perdão, com a tua restauração e com a grande salvação. Abençoe, Senhor, a minha vida agora, totalmente, no nome santo de Jesus. Assim seja feito. Amém. E graças a Deus.